Oi pessoal, aqui é o João do Minha Visão do Cinema e hoje a gente vai fazer um decifrando de nós, us. Primeiro, eu não quero chamar esse vídeo de um explicando ou qualquer coisa do tipo, porque seria muito prepotente, né? Primeiro que eu não sou o Jordan Peele para explicar nada, e segundo porque nem ele mesmo ainda explicou, de certa forma, todas as camadas que ele quis com o filme, então acho que é um decifrando porque cada um tem uma leitura diferente. Eu vou falar aqui hoje de 3 leituras que eu fiz, assistindo o filme 2 vezes, né? Fora da leitura básica de como o filme é em terror. E eu queria compartilhar isso com vocês, até para vocês virem aqui depois, comentarem aí embaixo, dizer o que vocês acharam, se tiveram uma leitura diferente dessa, se de repente a leitura que vocês tiveram complementa com essa, enfim, acho que é um filme realmente para ser debatido e por isso que eu achei que vale a pena gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira visão que eu tive... primeira visão é ótimo, né? A primeira leitura que eu tive do filme, depois que eu terminei de assistir, foi que ele tá falando ali de oportunidades. Isso ficou um pouco claro para mim da primeira vez que eu assisti. Então ele coloca pessoas exatamente iguais para se confrontarem, porque ele tá mostrando que qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Essa família aqui de vermelho e essa família aqui que estava em casa calmamente indo dormir. Que uma teve oportunidade e outra não. Então isso fica um pouco claro para mim, e ele vai dando cada vez mais e mais informações de que essa pode ser talvez uma leitura sim. Eu acho que eu não viajei tanto, né? Então quando ele traz, por exemplo, uma família que não fala, né? Uma protagonista que fala muito mal, e aí a gente aqui já tem o plot twist explicado lá na frente, mas aqui a gente já começa a ter uma noção de que ele vai acontecer, porque ela é a única que fala, e ela fala com uma dificuldade de quem não fala há anos, né? Então o que isso quer dizer? Ela não teve oportunidade de falar mais, então ela começa inclusive falando Once Upon a Time, com aquela voz extremamente rouca, e o Once Upon a Time porque é algo que ela ouvia quando era criança, provavelmente para dormir, uma historinha de criança, né? Então Once Upon a Time era uma vez, é uma coisa exatamente de histórias que você conta para criança. Então ela começa assim o discurso, a Red, né? E óbvio que a Adelaide, ela tá mais tensa do que todos os outros, porque ela já sabe disso. E esse confronto, então, para mim, é uma coisa de total oportunidades. Uma tem oportunidade, foi roubada, inclusive, a oportunidade da outra. E aquelas outras pessoas que vão surgindo ao longo do filme, nenhuma delas tiveram a mesma oportunidade que as outras. Elas entram em confronto para poder ver a luz do sol, como ela fala num dos monólogos finais ali junto entre Red e Adelaide. Vocês não aproveitaram, então chegou a hora da gente também entender como deve ter sido crescer vendo a luz do sol, comendo bem, etc. Ela deixa bem claro no primeiro confronto ainda na casa, eles comiam coelhos crus, enquanto os outros comiam bem. Ela conheceu um príncipe encantado, ela teve que ficar com o primeiro cara que apareceu para ela, que na verdade era a questão da mímica, né? As mesmas pessoas. Que ela teve um monstrinho de filha, o segundo filho incendiário. Então é uma questão realmente das oportunidades, e isso fica bastante claro para mim. Inclusive, para quem não sabe, existe nos Estados Unidos sim muitos túneis realmente abandonados, ele conta isso no começo do filme, e estes túneis eles são usados de fato para abrigar pessoas. Isso já foi fruto de documentários. Se vocês tiverem oportunidade, pesquisem, porque existem documentários que falam sobre as pessoas que moram nesses lugares, então isso existe, e é por isso que eu imagino que ele realmente está falando sim de oportunidades, porque existem pessoas hoje que são esquecidas embaixo da terra. E aí ele faz uma grande corrente no final, né, que era o Hand Across America de 1986, para lembrar as pessoas que hoje a gente se une só quando é conveniente, só quando tem alguma coisa na África, a gente quer mostrar que a gente também é muito legal nos Estados Unidos, porque na África tem a famosa música We Are The World, né? Eu quero fazer alguma coisa que mostre o impacto para todo mundo, ou a gente realmente quer ajudar as pessoas? Então ele faz essa crítica onde todo mundo se une no final, para serem vistos, né? Então essa foi a minha primeira leitura, né? A primeira talvez camada aí dessa cebola que é o filme Us. Outra leitura que eu fiz do filme também, e estranho ter sido a segunda, porque ele trata isso no trailer ainda, quando ele fala que os nossos piores inimigos somos nós. Eu não tinha entendido isso tão bem quando eu vi o filme, que eu falei assim, tá bom, nossos piores inimigos somos nós, mas onde isso fica claro que é a nossa parte ruim que a gente tá encontrando ali, né? Então a minha segunda leitura do filme foi exatamente essa, de que a gente está deixando o nosso lado ruim aflorar demais. Quando a gente vai para os debates agora acalorados, a gente vai
com a faca nos dentes, literalmente, que é para machucar as pessoas com as palavras. A gente vai digitando, então quando a gente tá atrás do computador, parecemos demônios da Tasmânia digitando para falar com as pessoas. E ele quer dizer exatamente isso, que a gente está deixando aflorar demais esse lado ruim que a gente tem. A gente não está conseguindo usar nossas máscaras sociais como a gente deveria usar. E aí, em algum momento, isso vai acabar roubando a nossa posição enquanto pessoas equilibradas, né? Que é o que acontece. Os doppelgangers saem matando as suas versões de si mesmo e tomam o lugar daquelas pessoas, né? Ou seja, você deixou que a sua parte ruim vença. E por que eu digo que eu demorei para perceber isso? Porque para mim, da Adelaide, ficou claro depois no final do filme, quando ele realmente confirma que elas trocaram de lugar, que esse é o lado ruim da Adelaide, né? De trocar de lugar, de pegar a oportunidade de alguém e ficar quietinha na dela, de aproveitar, enfim, a Adelaide não, na verdade a Red, né, porque a Adelaide era a Red, enfim, vocês entenderam? Mas depois, quando eu vi de novo, eu prestei mais atenção no que acontece com a Elizabeth Moss, e aí a atriz realmente, ela dá um banho de atuação. Qual era o grande problema dela? Na praia, ela fala da plástica que ela fez. Olha só, estou igual. Aí a Adelaide fala, você está igual ano passado. Ela, essa era a ideia, hahaha, estou incrível, aquela coisa toda. E aí, depois, quando a doppelganger da Elizabeth Moss aparece e mata ela amarrou a Lupita na cama, tem a oportunidade de matar ali a Adelaide, e o que ela faz? Ela vai lá, passa aquele gloss na boca pra ficar bonita, aí ela tem um corte aqui desse lado, ela vai pra cara da Lupita pra fazer um corte do mesmo lado, ela desiste, vai pro espelho e faz um corte do outro lado pra ficar simétrico com o corte que ela tem deste lado. Que aflorou daquela mulher a vaidade, ela perdeu pra vaidade dela. E aí eu falei, nossa, realmente o cara é um gênio, e ele vai entregando isso, né? Então, realmente é a gente perdendo ali pros nossos próprios valores, pra tudo que a gente foi construindo ao longo do tempo, a gente perder isso, perder essa habilidade de conviver em sociedade, de conviver bem, de respeitar as diferenças por algo que a gente tenta reprimir ali dentro e não consegue. Então, isso aflora e acaba matando a gente. Então, é uma visão muito interessante de como ele coloca isso pra gente ir entendendo, né, dentro do filme. E aí, a minha terceira interpretação, e talvez a menos óbvia entre elas, ele trata aqui, vou ser direto, de migração. De novo, volta um pouquinho no meu primeiro comentário sobre as oportunidades, pessoas que migram e acabam vivendo no país de forma, com subempregos, enfim, vive de uma forma subhumana, até algumas vezes. Algumas delas acabam vivendo pelas ruas, etc. Outros conseguem emprego, mas empregos são ditos subempregos, né? Aqui, principalmente, a gente costuma conhecer pessoas que falam, foi pro Brasil para limpar banheiro, foi pro Brasil para trabalhar como atendente de algum lugar. E não que isso seja demérito algum, muito pelo contrário, a pessoa está indo para buscar uma experiência internacional, ter maior contato com a língua inglesa, que hoje é muito valorizada em empresas aqui, porque são eles que colocam capital aqui em grandes quantidades, ou porque outros países também utilizam essa língua, então a gente precisa, às vezes, trabalhar isso, mas é uma pequena crítica de como os Estados Unidos recebe o estrangeiro, né, o imigrante. E aí, por que conseguiu? Interpretei dessa forma, na verdade, né? Primeiro, a primeira frase da Red, quando é confrontada sobre quem são vocês, ela fala, nós somos americanos, né? Ou seja, nós entramos aqui, vivemos aqui, que vocês não veem, mas nós somos americanos, a gente está aqui. Depois, em algum momento, quando eles já foram para casa da personagem da Elizabeth Moss, já aconteceu aquela carnificina lá, e eles falam, para onde a gente vai? Não, vamos ficar aqui, não vamos sair, vamos fugir, vamos não sei o quê. Eles falam, vamos pro México. Uma outra sacada sobre lá deve estar tudo bem, porque isso aqui é Estados Unidos. Aqui as pessoas entraram, a gente não recebeu bem, ferraram a gente, então vamos para um lugar onde isso não esteja acontecendo. E aí isso vai se intensificando e tal, e aí o que é mais bizarro de tudo? A utilização das cores, vermelho e azul o tempo inteiro, com o próprio branco, né? Então tem uma das cenas onde um frisbee chega na praia assim e assusta a Adelaide, ele cai numa toalha branca com bolinhas azuis e o frisbee vermelho com uma estrela cai em cima da toalha branca com azul. É nítido que ele faz essas cores todas em referência à bandeira, mas aí você pode ficar pensando, mas por que o vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul? Bem, no final se constrói um muro de pessoas, um muro. Prestem atenção nisso. E ele é todo vermelho. Vermelho é a cor de um certo partido republicano que está no poder, talvez, e que tem uma proposta de construir um muro. Posso estar enganado, mas ele quis passar isso para as pessoas. O quanto ele acha isso. E aí ele passa essa visão como? Com muito sangue, né?
teve que acontecer muito sangue, muita morte para poder fazer esse muro de pessoas, que parece bonito, né? Olha só, pessoas unidas, bonitas e tal, derrubaram litros de sangue e agora tá todo, né, um murinho bonitinho, feitinho. Posso estar bem enganado, mas essa é uma outra leitura bem possível do filme. E também, enfim, falando sobre isso, né, sobre ser possível, não ser possível, tudo aquilo que a gente consegue interpretar do filme, ele é válido. Senão a gente não conseguiria interpretar, seria uma viagem muito grande, alucinante, e eu tenho certeza que mais pessoas interpretaram dessa forma, interpretaram coisas parecidas. Então, tenho certeza que isso é uma leitura super possível e ele com certeza pensou isso quando foi jogando esses símbolos pra gente durante o filme inteiro. Enfim, então se você tem uma visão diferente, aí uma leitura diferente, alguma coisa de repente para complementar dessas coisas que eu falei, acontece muita coisa no filme, então tentei ser sucinto aqui para essas minhas 3 análises, mas é óbvio que tem muito mais coisa que a gente pode discutir ali no limite das coisas, então comenta aqui, conta pra gente o que vocês acharam. Vamos debater, porque esse é um filme para isso, né? Pra gente conhecer, pra gente debater, enfim. E isso que é gostoso do cinema também. Ok, pessoal? Não esqueçam de seguir Minha Visão do Cinema nas redes sociais, para sempre estar por dentro de tudo que a gente coloca aqui para vocês. E também de indicar para todo mundo, para que as pessoas sigam, comentem e a gente consiga ir crescendo nossas críticas e comentários aí de cinema com vocês, cada vez mais perto, ok? Obrigado, pessoal. Beijos e bom filme para todo mundo.